Fala galera, tudo bem? Hoje a gente vai falar de circunferência, ok? Então pega seu caderno e bora pro vídeo. Então vamos lá, circunferência. Bem, gente, eu coloquei aqui um plano cartesiano e desenhei uma circunferência. Note que essa circunferência tem o centro C, onde o x do centro é A e o y do centro é B. Então, o que A e B são? A e B são o centro da circunferência. Beleza. A e B são as coordenadas do centro da circunferência. Qual é a definição de circunferência? Circunferência é o conjunto de todos os pontos que equidistam do centro. Então, todo ponto P que equidista do centro. Vamos falar que esse P tem coordenadas x e y. Qual é a distância do ponto P para o centro? Eu quero a distância do ponto P para o centro da circunferência. O que seria essa distância? Seria o delta x ao quadrado, então x menos o x do centro, que é A, mais o delta y ao quadrado, não é isso? Que é o y menos o y do centro ao quadrado, que é o b. E essa distância estaria ao quadrado. Mas, galera, o que é essa distância? Essa distância é o raio da circunferência. Então, a gente escreve o seguinte, a gente descreve que a equação da circunferência é x menos o x do centro ao quadrado, mais y menos o y do centro ao quadrado, igual ao raio da circunferência ao quadrado. O nome disso é equação reduzida da circunferência. Beleza? Essa é a equação reduzida. E sabendo essa equação reduzida, a gente consegue visualizar o centro e o raio. Perceba o seguinte, que A e B são as coordenadas do centro da circunferência. E o raio está aqui. Então, se a gente consegue escrever a equação na forma reduzida, a gente consegue, a partir da equação, descobrir qual é o centro e o raio da circunferência. Então, vamos fazer aqui 4 exemplos. Beleza? Primeiro exemplo aqui, ó, x ao quadrado, perdão, x mais 3 ao quadrado mais y menos 4 ao quadrado igual a 25. Gente, só lembrando aqui, é x menos o x do centro ao quadrado mais o y menos o y do centro ao quadrado igual a raio ao quadrado. Então perceba, se é x menos a coordenada x do centro, e eu tenho mais 3, o que eu posso falar? Que o centro dessa circunferência, o x do centro dela, vai ser menos 3. E quem vai ser o y do centro dela? É o próprio 4. Então, calma aí, essa é uma circunferência de centro menos 3 e 4, e raio igual a quanto? Peraí, se aqui é 25 e isso é o raio ao quadrado é igual a 25, quanto tem que ser o raio, gente? O raio tem que ser 5. Então, raio igual a 5. Então, essa é uma circunferência de centro menos 3 e 4 e raio 5. Vamos essa aqui da direita. Como é que vai ser, ó? X menos 8, então aqui é 8. É só trocar o sinal, gente. Y mais 5, então aqui é menos 5. Ora, se o raio ao quadrado igual a 49, quem vai ser o raio? 7. Então essa é uma circunferência de centro 8 e menos 5 e raio igual a 7. E essa aqui agora? X ao quadrado mais y ao quadrado igual a 2. Gente, perceba que não tem somando, subtraindo. Se não tem, é porque é zero. Então, a gente vai falar o seguinte, que as coordenadas do centro são 0 e 0, está na origem. E quanto que é o raio? Espera aí. O que a gente está fazendo aqui, gente? Eu tinha aqui 25 virou 5, raiz quadrada. 49 virou 7, raiz quadrada. É só pegar esse número aqui e tirar a raiz quadrada. Então, raio vai ser raiz quadrada de 2. Ok? E, por fim, esse exemplo aqui, ó. Quem vai ser o x do centro? 0. Então, o centro vai ser 0. Quem vai ser ali, ó? Não é y mais 10? Então, aqui vai ser menos 10. Então, é 0 e menos 10. E o raio ao quadrado é 121. Então, quem vai ser o raio? Raiz quadrada de 121,
que é 11. Então, quando a gente tem a equação na sua forma reduzida, fica fácil achar o centro e o raio. Beleza? Mas vamos lá. Vamos escrever aqui a equação reduzida. X menos a ao quadrado mais x menos b ao quadrado igual a raio ao quadrado. O que acontece se eu desenvolver isso? Olha só, x menos a ao quadrado é um produto notável, x menos b ao quadrado é outro produto notável. Vamos desenvolver esses produtos notáveis aí. Vai ficar assim, ó, x ao quadrado menos 2ax mais a ao quadrado mais, opa, que é y, né, gente? Mais y ao quadrado menos 2by mais b ao quadrado igual a r ao quadrado. Vamos escrever de uma maneira um pouquinho diferente. Vai ficar assim, ó, x ao quadrado menos 2ax mais y ao quadrado menos 2by mais a ao quadrado mais b ao quadrado menos r ao quadrado igual a zero, só para a gente deixar do outro lado igual a zero. Vamos pegar aqui essa coisa feia toda, que é a ao quadrado mais b ao quadrado menos r ao quadrado, só para a gente escrever de um jeito diferente, porque isso tudo é número, né? Aqui x quadrado é letra, 2ax tem o x que é a letra, y quadrado letra, y que é letra, a e b são coeficientes, são números. Isso aqui tudo é número. Então a quadrado mais b quadrado menos r quadrado é número. Vamos chamar esse número de p. Tudo bem? Então, a gente teria isso aqui da seguinte maneira. X ao quadrado menos 2ax mais y ao quadrado menos 2by mais p igual a zero. Isso aqui, quando a gente desenvolve a equação reduzida, a gente chega numa equação onde está tudo de um lado e do outro lado igual a zero. A gente chama essa equação aqui de equação geral da reta. Da reta não, desculpa. Da circunferência. Beleza? Então essa é a equação geral da circunferência. Note que o coeficiente do x quadrado é sempre 1, o coeficiente do y quadrado é sempre 1, e não aparece em nenhum momento x e y juntos. Não aparece isso aqui, x, y. Isso não aparece. Então o coeficiente do x quadrado é 1, o coeficiente do y quadrado 1, e não aparece x, y. Com essa equação aqui, é mais difícil a gente descobrir quem é o centro e quem é o raio. Quando a questão te dá uma equação como essa, para a gente descobrir o centro e o raio, a gente tem que usar uma técnica chamada completar quadrados. Completar quadrados. E aí é o que a gente vai fazer no próximo exemplo. Então tá aí, ó. Encontra o centro e o raio da circunferência de equação x quadrado mais y quadrado menos 4x mais 10y menos 7 igual a zero. Eu vou fazer assim, gente. Eu vou agrupar o que tem x para um lado e o que tem y para o outro. Não da equação, mas só deixar organizado da seguinte maneira. Ó. X ao quadrado menos 4x mais y ao quadrado mais 10y menos 7 igual a zero. Beleza? E agora eu vou pegar esse 7, que é número, e levar para o lado de lá. Vai ficar assim. Ó. X ao quadrado menos 4x mais y ao quadrado mais 10y igual a 7. Beleza? Note que quando a gente chegou na equação reduzida, na equação geral, a gente desenvolveu produtos notáveis. Então, para eu voltar para a equação reduzida, eu preciso descobrir quem são esses produtos notáveis. E isso é a técnica de completar quadrado. Eu gosto muito de usar para produto notável aquela frase, quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, vamos para o x. X quadrado é o quadrado do primeiro. Se x quadrado é o quadrado do primeiro e menos 4x é 2 vezes o primeiro vezes o segundo, esse cara é 2 vezes alguma coisa vezes x. Quem tem que ser o segundo para o resultado da 4x? O segundo tem que ser 2. Então, quem é o segundo? O segundo é 2. Então, o que está faltando? Eu tenho o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, está faltando mais o quadrado do segundo, está faltando mais 2 ao quadrado. Então, eu vou escrever aqui, ó, x ao quadrado menos 4x mais quem é que está faltando? Está faltando o 2 ao quadrado, que é o quadrado do segundo. Então, eu vou colocar aqui. Eu estou completando o quadrado. Calma, eu posso fazer isso, desde que eu o tire do outro lado da equação. Mas espera aí, vamos completar aqui para o y. Mais
y ao quadrado mais 10y. O quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Espera aí. Mais 2 vezes o primeiro, que é o y, vezes o segundo. Gente, quem é que tem que ser o segundo aqui? Do y para que a gente complete esse quadrado. 2 vezes y vezes quanto dá 10y? 5. Então, está faltando aqui mais o quadrado do segundo. Mais 5 ao quadrado. Beleza? E completei o quadrado aí. Isso aqui é igual a 7. Mas olha só, eu simplesmente, deliberadamente, eu adicionei 2 ao quadrado desse lado. Para eu manter minha equação equilibrada, se eu adiciono 2 ao quadrado de um lado, o que eu tenho que fazer? Adicionar 2 ao quadrado do outro, que é 4. E mesma coisa aqui. Eu deliberadamente adicionei 5 ao quadrado de um lado. Se eu adicionei 5 ao quadrado do lado, para a minha equação se manter verdadeira, eu preciso adicionar 5 ao quadrado do outro lado também. Então a gente tem agora o seguinte. Isso aqui, ó, virou um produto notável. Que produto notável é esse aqui? Isso aqui é x menos 2 ao quadrado. Esse aqui virou outro produto notável. Que produto notável é esse aqui? Y mais 5 ao quadrado. Então vamos reescrever essa equação assim, ó. X menos 2 ao quadrado mais y mais 5 ao quadrado igual ao, o que ficou do lado de cá? 7 mais 4, 11, mais 25, 36. Então, x menos 2 ao quadrado mais y mais 5 ao quadrado igual a 36. Vamos escrever aqui para ficar mais fácil a gente visualizar. Essa equação, ela já está na sua forma o quê? Na sua forma reduzida. E ficou fácil. Quem vai ser o centro dela? O centro vai ser 2 e menos 5, né? Porque troca o sinal. E o raio vai ser quem? O raio vai ser a raiz quadrada de 36, que é 6. O nome disso, gente, é método de completar quadrados. Beleza? Isso é bem comum quando aparece questão de circunferência na forma geral. E aí você tem que escrever na forma reduzida para descobrir quem são o centro e o raio. Beleza? Vamos continuar. Bem, se eu te dou um ponto x, um ponto x0, y0, e eu quero saber se esse ponto pertence ou não à circunferência, o que eu vou fazer? Então, vamos falar sobre isso agora. Então, eu te dou aqui uma circunferência x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a r ao quadrado. E eu te dou um ponto qualquer de coordenadas x0, y0. Eu quero saber se esse ponto ele está dentro da circunferência, fora da circunferência ou na circunferência. Beleza? Então, como é que a gente vai fazer isso? Eu vou pegar essas coordenadas do ponto, x0, e colocar no lugar de x. E eu vou pegar essa coordenada y e colocar no lugar de y, e a gente vai ver o que acontece. Então, na prática, a gente vai fazer assim, ó. x0 menos a ao quadrado mais y0 menos b ao quadrado. Vamos trazer o r para cá, então menos r quadrado igual a 0. Beleza? E você vai calcular isso aqui. Isso aqui, na hora que você vai calcular, vai ser um número. Beleza? Essa coisa toda aqui vai ser um número. E vamos dar um nome a esse número só para a gente poder escrever bonitinho. Vamos chamar esse número aqui de, sei lá, Q. Tudo bem? Se esse número Q for maior do que 0, o que vai acontecer? O ponto é exterior à circunferência. Como assim? Eu tenho aqui a circunferência e o ponto está aqui fora. Beleza? Agora, se o Q for igual a 0, o ponto pertence à circunferência. O ponto pertence à circunferência. Como assim? Eu tenho aqui a circunferência e o ponto vai estar em cima dela. Agora, se o Q for menor do que 0, o ponto é interior à circunferência. O que significa ele ser interior? Eu tenho a circunferência, eu tenho aqui uma circunferência qualquer, e o ponto está dentro dela. Beleza? Vamos só desenhar esses pontos de outra cor aqui, para não ficar muito confuso. Então, o ponto pertence e o ponto é interior.
Beleza? Ou seja, é só pegar as coordenadas do ponto e jogar na equação da circunferência. Então vamos fazer um exemplo. Qual é a posição relativa entre o ponto P de coordenadas menos 1 e 2 e a circunferência x menos 4 ao quadrado mais y mais 2 ao quadrado igual a 7? Então, peraí, vamos escrever aqui x menos 4 ao quadrado mais y mais 2 ao quadrado igual a 7. E o ponto P de coordenadas 1 e 2. Então, o que a gente vai fazer aqui? Aonde tem menos 1, perdão, aonde tem x, a gente vai colocar menos 1. E aonde tem y, a gente vai colocar 2. Então, vai ficar assim, ó. Menos 1, menos 4 ao quadrado, mais 2 mais 2 ao quadrado, menos 7, trouxe o 7 para cá, igual a 0. Beleza? Isso vai ficar assim, ó. Menos 5 ao quadrado, mais 4 ao quadrado, menos 7, igual a 0. Menos 5 ao quadrado, 25. Mais 4 ao quadrado, 16. Menos 7, igual a 0. Então, olha só. 25 mais 16, isso aqui dá 41, menos 7, igual a 0. 34 igual a 0. Perceba, ele não pertence à circunferência, porque se pertencesse, seria igual a 0. Só que esse 34 aqui é maior do que 0. O 34 é maior do que 0. E se o 34 é maior do que 0, qual é a consequência que a gente tem? Que o ponto P é exterior à circunferência. Beleza? E vamos para a nossa reta final, que é a posição relativa entre uma circunferência e uma reta. Então, vamos lá. Vou escrever aqui duas equações. Uma equação geral, né, uma equação reduzida da circunferência e uma equação geral de uma reta. Então, a gente tem aqui a equação da reta e a equação da circunferência. Como é que eu vou saber a posição relativa? Bem, basta fazer um sistema. Igual lá, se eu queria saber se duas retas são, né, se elas se encontram, onde elas se encontram, a gente fazia um sistema com as equações. Aqui é a mesma coisa. Gente, nas figuras da geometria analítica, quando você tem equações e você quer saber onde essas figuras se encontram, sempre basta fazer um sistema. E é o que a gente vai fazer aqui. Basta fazer um sistema. E a solução desse sistema vai ser onde essas figuras se encontram. Então, por exemplo, se esse sistema não tem solução, significa que essas figuras não se encontram. Se esse sistema tem duas soluções, significa que essas figuras se encontram duas vezes. Se esse sistema tem uma solução, significa que essas figuras se encontram apenas uma vez. E é essa análise que a gente vai fazer. Note que se você resolver esse sistema, como eu tenho aqui algo elevado ao quadrado, esse sistema vai ser um sistema do segundo grau. Então, esse sistema aqui é um sistema do segundo grau. E aí, para eu saber a posição relativa, se eu quero saber aonde se encontram os pontos exatamente, eu resolvo. Mas se eu quero saber apenas a posição relativa, um sistema do segundo grau, ele vai me dar o que na hora que eu for resolver? Ele vai me dar uma equação do segundo grau. E aí eu vou analisar o delta dessa equação. Então, eu vou analisar três situações do delta. Eu vou analisar o que acontece se o delta dessa equação for positivo, o que acontece se o delta for igual a zero e o que acontece se o delta for negativo. Então, se o delta for maior que zero, significa que o sistema ele vai ter duas soluções reais e distintas. Significa, então, que a reta toca a circunferência duas vezes. Ou seja, a reta é secante. A reta secante significa o seguinte, significa que ela vem aqui, ela passa a circunferência e toca dois pontos. Tem duas soluções esse sistema. Agora, gente, se o delta for igual a zero, significa que toca em um ponto só. Que nome que eu dou à reta que toca a circunferência em um ponto só? Reta tangente. E como é que é a figura da reta tangente? Eu tenho aqui a circunferência e uma reta que passa apenas em um ponto aqui da circunferência. E esse é o ponto de tangência, né? E todas aquelas propriedades se aplicam, né? Do centro até aqui, forma um ângulo de 90 graus, enfim. E agora, se é menor do que zero, gente, o que acontece? Significa
que a reta não toca a circunferência, ou seja, é uma reta externa, ok? Ou seja, eu tenho a circunferência aqui e uma reta que não toca a circunferência. Beleza, gente? Essa é a primeira maneira da gente analisar a posição relativa entre reta e circunferência. Tem uma outra maneira que a gente vai comentar agora. Existe uma coisa chamada distância de ponto à reta. Distância de ponto à reta. É uma formulinha que a gente consegue descobrir a distância de um ponto até uma reta. Então, eu tenho um ponto aqui e eu quero descobrir a distância desse ponto para essa reta. Essa distância é sempre calculada formando 90 graus e existe uma fórmula para calcular esse D aqui. Que fórmula é essa? A fórmula é a seguinte: essa distância vai ser um módulo de AX0 mais BY0 mais C sobre a raiz quadrada de A quadrado mais B quadrado. Essa é a fórmula e eu vou explicar ela. A gente não vai deduzir aqui porque a dedução dela é gigantesca e absurdamente trabalhosa. Você apenas tem que saber essa fórmula. Vocês sabem que eu não gosto da filosofia de decorar, então se eu estou falando para você que essa aqui é melhor decorar, galera, é porque realmente essa aqui ela dá muito trabalho da gente usar de outro jeito, beleza? Então vamos explicar essa fórmula aqui. Bem, esse ponto P, ele tem coordenadas x0, y0. Ou seja, coordenadas genéricas. E essa reta, ela tem a equação ax mais by mais c. Então, o que significa esse módulo de ax0 mais by0 mais c? Significa pegar as coordenadas desse ponto e substituir no lugar de x e y. É isso que está feito aqui. E quem são A e B aqui embaixo? São o A e B da equação geral da reta. Ou seja, é só isso. A gente vai fazer um exemplo já já. Isso é a distância de ponto à reta. E como que ela pode ser interessante para a gente? Para podermos, para a gente poder calcular a posição relativa de uma reta de uma circunferência. Bem, a gente vai pegar o centro da circunferência e vai comparar com essa reta. Então, para compararmos a reta com a circunferência, basta compararmos o centro da circunferência com a equação da reta. Ou seja, a gente só vai calcular a distância do centro até a reta. Se a distância for menor do que o raio, significa que a reta é secante. Por quê? Porque a distância da reta para o centro é menor do que o raio, ou seja, está passando dentro. Agora, se a distância for igual ao raio, significa que a reta é o quê? Tangente. E se a distância for maior do que o raio, significa que a reta é o quê? Que a reta é externa. Então, são as três conclusões que você pode fazer aí. E são conclusões que a gente chega na mesma aqui do que fazer o sistema. Eu, particularmente, prefiro fazer a distância entre ponto e reta, porque é uma fórmula só e me evita de fazer um sistema muito longo e trabalhoso. Então, para a gente finalizar, vamos fazer um exemplo. Qual é a posição relativa entre a reta x mais y menos 1 igual a 0 e a circunferência x menos 2 ao quadrado mais y mais 2 ao quadrado igual a 16? Então, a gente tem duas maneiras de fazer. Vamos fazer pela primeira maneira. A primeira maneira é fazer o sistema, Então, vamos fazer pelo sistema. Então, pelo sistema, a gente vai ter o quê? X mais y menos 1 igual a 0. X menos 2 ao quadrado mais y mais 2 ao quadrado igual a 16. Resolver esse sistema horrendo aqui. Vamos desenvolver esses produtos notáveis aqui. Então, olha só, vai ficar assim.
Então, desenvolvi os produtos notáveis, né? O quadrado primeiro, menos 2 primeiro no segundo, mais o quadrado segundo, e ficou aí, desse jeito. Vamos só escrever agora de maneira mais organizada e mais bonitinha. Então, vai ficar assim. X mais y menos 1 igual a 0. Eu vou agrupar todas as letras de um lado e todos os números do outro. Então, vai ficar x ao quadrado menos 4x mais y ao quadrado mais 4y, né, gente? Quase escrevi errado aqui. Mais 4y igual a 4 mais 4, 8, levando para lá, então, igual a 8. Beleza? E agora é fazer o sistema. Eu vou pegar aqui e eu vou falar que o y é igual... O y não, vamos falar. O y é igual a 1 menos x. Isso é o y. E aonde tem y, a gente vai escrever, então, no lugar 1 menos x. Beleza? Então vai ficar assim, ó. X ao quadrado menos 4x mais, e agora a gente vai substituir 1 menos x ao quadrado mais 4 vezes 1 menos x, igual a 8. E aí vai ficar assim, ó, x ao quadrado menos 4x mais 1 menos 2x mais x quadrado mais 4 menos 4x igual a 8. Vamos ver o que a gente consegue simplificar aqui. Quase nada, né? Vamos lá. Como é que vai ficar essa brincadeira aqui? Equação do segundo grau, vamos escrever ela bonitinho. Vamos juntar aqui. X quadrado com x quadrado. Então, eu tenho 2x quadrado. Eu tenho aqui menos 4x menos 4x menos 8x, menos 2x, isso vai dar menos 10x. E agora os números, né? Vamos deixar todo mundo de um lado, do outro lado igual a 0. 1 mais 4, 5, e vem para cá menos 3. Então, menos 3 igual a 0, a equação do segundo grau. E vamos fazer o delta dela. O delta é b ao quadrado, menos 4ac, então o delta vai ser menos 10 ao quadrado, menos 4 vezes 2, vezes menos 3. Então, o delta vai ser 100, menos mais, 4 vezes 2, 8, vezes 3, 24. O delta é igual a 124. Gente, como o delta é 124, 124 é maior do que zero. Se delta é maior do que zero, significa que essa equação tem duas soluções. Se essa equação tem duas soluções, significa que essa reta toca a circunferência duas vezes. A reta é secante. Então, essa é a primeira maneira de fazer. Fazer um sistema com as coordenadas. Beleza? E, para a gente finalizar, a mesma questão, só que agora a gente vai fazer usando a distância de ponto à reta. Vamos escrever aqui, né, a distância de ponto à reta, qual é a fórmula? Módulo de ax0 mais by0 mais c sobre raiz quadrada de a quadrado mais b quadrado. Essa é a fórmula. Beleza. A equação que a gente vai usar da reta é essa equação aqui. Já está na forma geral. Para você usar essa fórmula, a equação precisa estar na forma geral. O que é a forma geral? Tudo de um lado e do outro lado igual a zero. Agora, vamos ver quem é o centro da circunferência. Quem é o centro da circunferência? A circunferência é uma circunferência de centro 2 e menos 2. E qual é o raio dessa circunferência? O raio é 4. Então, a gente vai fazer a distância desse centro até a reta e comparar com o raio. Então, a distância vai ficar assim. Ó. A distância vai ficar módulo de A vezes. No lugar de x0, eu vou colocar, né, 2. E no lugar de y0, eu vou colocar, menos 2. Aqui vamos fazer direto. A equação que a gente vai usar é essa equação aqui. Ó. Então, peraí, vai ser módulo de, quem é o x0? Né? Porque é x mais y menos 1 sobre, a gente vai colocar o a aqui que é 1, raiz quadrada de 1 mais 1. Beleza? Então, vamos lá. No lugar de x0, mais uma vez, a gente vai colocar aqui 2, e no lugar de y, a gente vai colocar menos 2. Então, vai ser assim. Isso vai ficar módulo de
2 mais menos 2 menos 1 sobre a raiz quadrada de 2. Isso vai ficar 2 mais menos 2 cancela, menos 1 em módulo fica 1 sobre raiz de 2. O que é 1 sobre raiz de 2? Vamos racionalizar. Multiplica em cima e embaixo por raiz de 2. E aí a gente vai ter raiz de 2 sobre 2. Vamos comparar aqui, gente. Raiz de 2 sobre 2 com raio. Raiz de 2 sobre 2 é menor do que o raio, que é 4. Se ela é menor do que o raio, que é 4, significa que a distância desse ponto a essa reta é menor do que o raio. Essa distância aqui, ela mede raiz de 2 sobre 2, que é menor do que o raio, que é 4. Então, essa reta é uma reta o quê? É uma reta secante, como a gente já havia concluído na outra maneira. Eu, particularmente, prefiro fazer a distância de ponto a reta. Muito mais fácil, olha só. A gente gastou 2 linhas para resolver essa questão, quando aqui eu tive que dividir a página em 2. Beleza? Então, essa é a parte teórica da nossa matéria. E a gente está quase acabando a geometria analítica. Na verdade, em termos de provas de vestibulares pelo Brasil inteiro, a gente já viu praticamente tudo. Tudo. Falta só cônicas, que é a parte que menos cai de toda a geometria analítica e cai muito pouco. Beleza? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aproveitado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.